Namastê, tudo bem, pessoal? Bom, tô passando por aqui hoje para falar um pouquinho de astrologia com vocês, né? Eu tô num processo aí de estudar isso, né? Desde o início desse ano, assim, mais seriamente. Eu já tinha tido um contato, né? Mas resolvi me aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Eu acho que faz parte da tradição da cultura védica, né? E eu queria ter um pouco mais de visão, né, sobre isso, assim, para até poder afirmar qualquer coisa, né. Então agora eu me sinto um pouco mais preparado para falar sobre o tema, não que eu domine o tema, porque de fato, assim, para mim, de tudo que eu já estudei dentro dessa tradição, é a coisa mais difícil, assim, que eu me deparei, sabe? Porque é, são muitas nuances, são muitos poréns, sabe? Então, realmente, assim, hoje eu entendo, sabe, o quanto leva uma vida inteira, assim, para você ser um bom astrólogo, sabe? Pelo menos uns bons aninhos aí, viu? Me atrevo a dizer que uns bons 5, 10 anos, assim, pra gente realmente se fazer um bom astrólogo. Tem que ter muita experiência, né? E eu quis experimentar, né? Entender do assunto melhor, né? Não me considero um astrólogo, não. Preciso de muita prática, muito mais experiência do que eu tenho hoje em dia, né? Mas assim, o tema, o conceito é muito diferente do comum, sabe? Desse lugar comum que a gente está acostumado, né? Quando a gente fala de astrologia, a gente sempre fala, você é capricorniano, eu sou canceriana, eu sou leonina, né? E, e a gente realmente assim entende e consegue se aproximar do aspecto psicológico de um, de um signo, né? Mas não é bem assim que funciona, sabe, pessoal? E a gente, na verdade, a gente tem todos os signos, né, na nossa natureza. Mas só para contextualizar então vocês melhor assim sobre o assunto, a primeira coisa que eu gostaria de trazer e falar é que existem dois modelos de astrologia, né? E ninguém sabe disso, pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Eu me atrevo a dizer que 90% das pessoas não sabe disso. Porque, principalmente para nós ocidentais, a gente está conectado com a astrologia tropical. Mas a gente tem os cálculos siderais, né? A astrologia védica, né? Então, é essa astrologia que eu estudo, né? Eu não conheço a astrologia tropical, conheço superficialmente, né? Mas é a astrologia que todo mundo sabe, que todo mundo conhece, né? Todo mundo diz que o Áries começa em março, 21 de março, né? O signo de Áries, né? Ele fica vigente em 21, né, de março. Então, o meu pai, por exemplo, que nasceu dia 24 de março, eu sempre achei que o meu pai fosse ariano, né? Mas nos cálculos siderais, que seguem os cálculos da astronomia, tá? Não, né? O meu pai é peixes, né? Porque o signo de Áries, ele fica vigente anualmente a partir de 15, 14 de abril ali aproximadamente, né? De verdade, esse é o início do ciclo, né, na natureza do ano. É ali que a gente deveria comemorar o ano novo. Mas o calendário grego-romano tem as suas coisas, né? Então, isso é importante a gente entender. Existe uma diferença de 23 graus entre essas astrologias. Volto a repetir. A astrologia védica, ela segue os cálculos da astronomia, tá? Da atual astronomia. Se você entrar num site de astronomia hoje, sei lá, da Unifesp, da faculdade aí da sua cidade, e você se integrar aonde que o Sol está, em qual constelação ele se encontra, você vai ver que o Sol agora, hoje, exatamente hoje, no dia de hoje,
dia 15 de novembro, ele está entrando no signo de Escorpião, na constelação de Escorpião. Pode dar um Google aí e consultar para você ver se eu não tenho razão no que eu estou falando, né? E para astrologia tropical, a gente já está em Sagitário, né? Quer dizer, já está não, a gente vai entrar em Sagitário agora dia 21, né, para astrologia. Tanto é que eu sempre me considerei, né, assim, o meu signo solar, né, seria Sagitário, né, por conta desses cálculos tropicais. A astrologia tropical, eu não sei cargas d'água porque ela leva em consideração, ela começa a contagem do ciclo dela no solstício de outono, né? Então tem essa divergência, né, de coisas, né? Fora outros tantos de coisas assim que tem. Mas então esse é o aspecto mais relevante, né, que a gente precisa, que eu preciso comentar com vocês, né? E mediante a isso tudo muda muitas vezes, às vezes não, sabe? Mas o segundo aspecto bem importante a ser considerado é o nosso ascendente, né? Assim, para a astrologia, que é o estudo do karma, tá? A astrologia é o estudo do karma, né? É o estudo do tempo, na verdade, né? É o estudo mais preciso que a gente tem do tempo, porque desde que o homem é homem, ele se colocou nesse planeta aqui, olhando para o céu, né? E através dos movimentos no céu, ele definiu as semanas, o mês, a contagem do ano, né? Foi assim. Como é que você acha que a gente seguia por aqui, né? Como é que os navegadores navegavam nos oceanos quando não existia bússola? Através do céu, das estrelas, né? Que se movimentam, das constelações, correto? Então, existem períodos, ciclos, que a gente pode se orientar pelo nosso sistema solar. E assim foi feito, né? Então, quando você nasceu, quando eu nasci, quando cada um de nós nasceu, a hora que a gente nasceu, a cidade que a gente nasceu e tudo isso, né, todas as coordenadas, elas estavam voltadas para uma determinada constelação. Então, o nosso mapa natal, que a gente chama de mapa astrológico, é a fotografia do céu no momento que você nasceu, né? E aí o estudo disso, né, dá bastante informação para a gente, tipo um mapeamento, assim, da nossa existência agora, né? Então dá pra gente ver movimentos, personalidades, condições múltiplas, né? De acordo com os papéis que a gente veio aqui executar, né? Então por isso é tão interessante, né, quando a gente estuda. E o nosso ascendente, portanto, né, onde a gente está ascendendo para essa vida, né, se manifestando aqui agora, é o mais importante, de acordo com a astrologia védica. Isso é o mais importante. Então, se você fosse afirmar que você é um determinado signo, você não deveria olhar a posição do Sol, e sim do seu ascendente. Então, eu, sim, tenho ascendente em Sagitário. É o meu ascendente, não é o meu Sol, né? Por isso eu tenho algumas características de Sagitário na minha personalidade e no meu corpo. Porque a casa 1, né, e aí o zodíaco é dividido em 12 partes, né, 12 casas, 12 áreas da vida, a gente chama assim, né? E de acordo com a primeira área da minha vida, que é o meu corpo, é como eu estou me manifestando aqui, me tornando tangível, né, agora, a casa 1 fala desse aspecto. Então eu vou correlacionar isso à constelação que estava vigente ali naquele momento do meu nascimento. Mas fora isso, os planetas são muito importantes. Na verdade, os planetas é o que dá o tom, né, de tudo isso, de todos esses meus aspectos nas casas. O zodíaco é como se fosse o palco, e os planetas, os atores, né, associados a mim. Então são eles que vão dar as tonalidades daquela casa, né?
se na casa 1, a minha personalidade, o meu corpo, né, vai ter mais características de fogo, de água, né, lunar, solar, enfim, né, de mobilidade. Cada um desses planetas precisa ser estudado, né? Os planetas é muito importante e as pessoas, nós não sabemos disso. Eu não sabia disso também quando eu comecei meus estudos, não fazia ideia, né? Mas isso é importante, porque é assim que, é por isso, inclusive, que você é sei lá, um aquariano, ascendente em aquário, mas diferente do seu primo que também é aquariano. Tem nuances diferentes, você vai ver, porque os planetas estão atuando de forma diferente. Então a gente não pode afirmar que todos os aquarianos são da mesma forma, né? Porque não poderia ser, né? Nesse planeta aqui somos 8 bilhões de pessoas e ninguém é igual a ninguém, né? Na astrologia não seria assim, dessa forma também, tá? Então o ascendente, de verdade, está mais próximo do seu signo do que o seu Sol. Agora, a Lua também é um aspecto muito importante no nosso Sol, de acordo com a astrologia védica. O posicionamento da Lua, a Lua está associada à nossa mente, né? Os nossos condicionamentos, a nossa maneira de lidar com certas coisas, as nossas emoções. E a nossa mente, a gente sabe, né, que é um dos aspectos em nós mais importante. Então olhar para a Lua da pessoa no mapa natal dela é extremamente importante para você concluir coisas. Ela pode ser um aquariano, mas ela pode ter a Lua em Leão, né? E aí vai ter nuances diferentes, entendeu? Se não olharmos para tudo isso, não dá para você ter uma posição daquele indivíduo, daquela pessoa, né? E o Sol também, claro, tem a sua relevância, né? Ele também pode ser visto e deve ser visto no mapa, né? Mas o posicionamento de todos os planetas também, né? Então por isso que se torna um assunto complexo, tá? O que mais que eu poderia trazer aqui para vocês de informação, porque o conteúdo é amplo, é muito vasto, né? Mas basicamente, pessoal, eu acho que é meio que aqui, sabe? Assim, eu queria desmistificar um pouco essa coisa do signo, para você entender, e assim, tá, vamos falar da importância disso e por que tudo isso, né? A astrologia dentro da cultura védica é uma forma de você se estudar, se autoconhecer, entendeu? Assim, é tipo a psicologia. Tem a psicologia do yoga, tem a psicologia do Ayurveda, né? Em todos esses darshanas, essas escolas filosóficas, tem a sua psicologia, né? Mas a parte da astrologia é uma baita ferramenta psicológica dentro dessa tradição, entendeu? Talvez a mais importante. Então, ela deve ser estudada, né? Para a gente se conhecer melhor, né? Uma leitura, né, de mapa, até onde agora eu já tenho mais capacidade de dizer isso, é uma grande entrevista, você entendeu? Não pense que você vai chegar para um astrólogo e ele vai começar a falar de você assim, e você vai ficar, boca aberta, ele sabe tudo de mim, sabe? Isso acontece aqui e ali, né? Porque está tudo muito claro ali, né? Quando você abre o mapa de uma pessoa, você está fazendo um nude dela, assim, né? Mas dentro, a gente tem que extrair coisas ali, ver confluências, sabe, no mapa. Não é uma coisa 100% batata definida, não, sabe? É um estudo aprimorado, é uma pesquisa, é um jogo, é uma conversa, é uma entrevista que eu tenho com a pessoa, entendeu? Para chegar a lugares, entender tudo, sabe? Não é um diagnóstico fechado de ninguém, não. Por mais que as coisas estejam ali, as claras pra gente, mas as coisas precisam ser extraídas bonitinhas, direitinhas dali, estudadas a fundo, entendeu? Às vezes, a hora que você nasceu não bate, tem que fazer até retificação de mapa, sabe? Porque minutos fazem um pouco de diferença. Às vezes, a gente tem que fazer isso, né? Eu estou no início do meu processo, não estou ainda me colocando como astrólogo, né? Estou experimentando ainda tudo isso.
A princípio estou fazendo para mim, para o meu autoconhecimento, e eu não sei se futuramente eu vou fazer isso pelos outros, sabe? Estou indo devagar e aos poucos, assim, nesse processo que é bem complexo, é muito complexo estudar astrologia e é muita responsabilidade também, né? Tudo que envolve isso, né? Falar de alguém, para alguém, qualquer coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, né? Mas então é isso, assim, não pense que uma consulta astrológica seja um lugar que você fica mudo, quieto e a pessoa fica ali falando de você e um monte de coisa, porque isso não funciona. Inclusive eu posso fazer isso e a pessoa falar assim, nossa, fiz uma consulta astrológica com o Robson e nada a ver, o cara falou um monte de coisa de mim, nada a ver. É claro, eu estou fazendo um monte de afirmativa sem conversar com a pessoa, sem saber se é aquele caminho mesmo, é aquela direção que eu estou vendo ali, né? Dependendo de qualquer coisa que a pessoa falar para mim, eu vou ter uma melhor sacada para colocar aquilo que eu estou querendo trazer para ela, sabe? Assim, igual um psicólogo também, ele não pode sair te colocando dentro de uma caixinha. Dia após dia, período após período, você está diferente, dependendo do que aconteceu no seu período, nessa fase da sua vida, você, né, então tudo isso tem que ser analisado. Ninguém é 100% um signo, ninguém, a Lua é um planeta próximo de nós, né, é um astro na verdade, não um satélite apenas, mas próximo de nós e que exerce muita influência. Inclusive uma outra questão, outro aspecto da astrologia védica, muito, mas muito, muito, muito importante mesmo, é que a astrologia védica essencialmente é lunar, ela não é solar. Né? Depois de um certo tempo é que isso foi integrado, mas no princípio ela era basicamente lunar. A gente seguia muito pela lua, a gente chama de nakshatras, né? Dentro da astrologia védica. A gente olha muito para as nakshatras das pessoas, né? O seu signo, as nakshatras, tudo isso vão me dar uma posição melhor de você, né? Para a gente tentar se autoconhecer de uma forma bem importante para aprender a lidar com a gente mesmo, com a nossa mente, com os nossos movimentos, né? Quando a gente está na cegueira, no ponto cego, né? Sem conhecimento disso, a gente só flutua com a vida, né? Mas quando a gente já tem uma percepção, um entendimento verdadeiro, honesto da gente, aí a gente tem por onde mexer, né? Se organizar, fazer planejamento, olhar para aquilo, né? De uma forma que você nunca tinha visto, né? E por isso a astrologia é algo tão importante. É uma grande terapia que a gente faz, sabe? A astrologia é uma grande terapia que a gente faz. Mas, assim, isso deve ser feito dentro de um período até, sabe? Eu estou percebendo isso, assim. Não basta uma consulta, duas consultas. É claro que uma consulta já te traz muita luz, né? Mas o ideal, muitas vezes, é isso, você está ali em contato com um astrólogo e dialogando, conversando, trazendo, porque as coisas mudam, os planetas, mês após mês, muda o movimento do Sol, o movimento dos planetas, né? Tem a regência, o período de regência que você está, que eu estou, isso tem que ser levado em consideração, e a gente não sabe nada disso, né? A gente só vai naquela do Google, né? E assim, a gente vai extraindo a informação ali do Google. A gente fica maravilhado porque a gente se vê naquilo. Tá vendo como já é bonito estudar astrologia? O pouco que você faz, você consulta o Google, você se interessa um pouco, você já consegue se aproximar daquilo que está sendo dito e já é maravilhoso, porque você se descobre uma pessoa ali. Imagina se você se aprofundar nisso, né? É extraordinário, né? Vale muito a pena realmente, né? E isso não é misticismo, né? É uma ciência, né? E muito objetiva. Basta você praticar ela, viver a experiência da astrologia para você ver como é que ela funciona. Mas é claro, se eu tentar fazer experiências e coisa e tal, para um astrônomo, o astrólogo é mal visto. O pessoal da astronomia tem urtiga só de falar dos astrólogos, né? Eles não querem nem ir por perto, né? Porque eles pensam matematicamente, racionalmente, está certo, né? Não tem mais. Tem muita relação, né, dessas duas coisas. Tá certo? Eu acho que é isso, né? Espero ter esclarecido um pouquinho, né? Eu tinha até separado aqui um slidezinho para mostrar para vocês. Deixa eu trazer aqui, já que eu tô aqui, né?
Deixa eu abrir aqui para vocês, tá? Só para vocês não ficarem no vácuo, tá? Então aí, ó, tá? Isso aqui, na astrologia védica a gente nem usa essa roda, né? Tem um outro formato, mas eu quis trazer roda porque tá todo mundo mais familiarizado, tá? Então aqui, ó, o primeiro signo, Áries, Touros, Gêmeos, Câncer, essa é a simbologia deles, né, e tal. Todos eles, o zodíaco aqui, as 12 casas, e como eu falei para vocês, cada lugar disso aqui, né, cada grau desse aqui é um aspecto, uma área da nossa vida, o corpo, a personalidade, ó. A casa 2 fala da nossa família, né, os nossos bens, irmãos, comunicação, né. Casa 4, sentimentos, a nossa própria casa interna, nossa criatividade, os filhos, tá vendo? Obstáculos, né? Uma vida humana tem obstáculos. Relacionamentos, parcerias, né? Tem um lugar para tudo isso, entendeu? Mudanças, conhecimento, trabalho, né? Claro. Lucros também, espiritualidade, né? Então, a gente tem em cada um desses signos num lugar, entendeu? Todo mundo, a gente tem todos os signos, porque a gente está dentro de um sistema solar, entendeu? Então não adianta você afirmar que você é câncer, entendeu? Você é câncer numa coisa, numa área da sua vida, entendeu? E assim como você é escorpião, que todo mundo fala mal do escorpião, que escorpião, um signo vingativo, maléfico, longe de mim, escorpião, preconceito, não é nada. Você tem escorpião, mas numa determinada coisa, num lugar da sua vida você age como um escorpião, pode ter certeza, entendeu? Então é assim que funciona, pessoal, não se engane, tá? A astrologia não é uma coisa fácil. Se fosse assim, não haveria essa ciência, essa disciplina, mestres dessa arte, né? Você encontra um bom astrólogo, ele só de ver você andar, só de chegar perto de você, ele já é capaz de dizer o que você é, o que você faz, um bom astrólogo realmente. E olha, eu falei 5, 10, mas de verdade, para mim são 20 anos, 30 anos, uma vida inteira estudando, porque é um negócio bem complicado. São muitas as nuances, entendeu? Vocês não têm noção. Desculpa falar, mas assim, é bem complexo. Não é um assunto simples, não é uma coisa simbólica e fácil da gente concluir, não, viu? Então, é isso, gente. Só queria trazer esclarecimento, porque eu me incomodo demais, sabe, assim, quando as pessoas chegam pra mim, conversando comigo, falando e tal, e falando, eu sou isso, não sei o que, é porque eu sou assim, eu sou capricorniana e não sei o que. Isso depois que a gente estuda é muito ruim ouvir isso, porque daí a gente já tem uma noção e soa muito mal isso. Eu falo, você não é capricorniana coisa nenhuma, você é capricorniana num aspecto da sua vida, né? Então, cuidado, viu, gente? Cuidado com a posição de vocês e para vocês não entrarem numa zona de conforto fazendo essas afirmações, sabe? Porque eu sou assim mesmo, eu sou ariana e sempre fui desde criancinha. E ariana é assim mesmo, quem quiser que me ature, que me aguente, entendeu? Ai, meu Deus, isso é muito complicado, viu? Bom, é isso, vou ficando por aqui, pessoal. Grande abraço, Harion, Namastê.